Existe um momento, quase sempre inesperado, em que o chão parece tremer debaixo dos nossos pés. Não é fraqueza sentir isso. É simplesmente humano. E hoje eu quero te fazer uma pergunta que talvez ninguém nunca tenha te feito com tanta sinceridade. O que você faz quando o medo bate à sua porta? Talvez você esteja a um passo de perder tudo o que construiu e o medo aperta o peito. Talvez você esteja esperando um resultado de exame, olhando para o telefone, torcendo para que a ligação não venha com más notícias. Talvez seu casamento esteja passando por um momento tão difícil que você já não sabe nem por onde começar a consertar. Seja qual for a sua situação agora, eu quero te lembrar de uma verdade que atravessa séculos. Quando Davi foi cercado pelos filisteus em Gate, ele não se escondeu do medo. Ele orou. Em Salmo 56, ele disse a Deus que estava sendo perseguido, que os inimigos o atacavam o dia inteiro, mas que, mesmo com tudo isso ao seu redor, ele escolheu confiar. Quando eu tiver medo, confiarei em ti, disse ele. E se Davi pôde dizer isso em meio a tanta pressão, você também pode dizer isso agora, no seu momento de aflição. Se essa palavra já está tocando o seu coração, deixe um amém aqui embaixo, para que outras pessoas que estão passando pelo mesmo medo se sintam acompanhadas. Davi não parou por aí. Mais adiante, no mesmo salmo, ele diz algo que quase parece um segredo revelado. Tu contaste as meias voltas. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Pare um segundo e pense nisso. Cada lágrima que você já derramou sozinho, no silêncio do seu quarto, no banho, no carro, Deus já viu. Nenhuma delas passou despercebida. Ele não apenas sabe do seu sofrimento, ele o guarda com cuidado, como quem valoriza cada gota derramada por alguém que ama profundamente. E é por isso que Davi consegue afirmar, com uma confiança que não vem dele mesmo, mas de Deus: os meus inimigos voltarão atrás. Isto sei eu, porque Deus é por mim. Não é otimismo vazio. É a certeza de quem já experimentou a fidelidade de Deus tantas vezes que aprendeu a confiar mesmo antes de ver a resposta. Talvez você esteja numa fase da vida em que sente que está lutando sozinho, que ninguém entende o tamanho do seu cansaço. Mas Deus está contando cada lágrima sua também. Ele está por você, mesmo quando parece que está tudo contra você. E essa certeza muda a forma como enfrentamos qualquer batalha, porque já sabemos quem está do nosso lado. Se você já sentiu que Deus estava perto mesmo nos seus piores momentos, escreva glória a Deus aqui embaixo, como um testemunho para quem ainda está esperando sentir isso. Reparando com atenção nesse salmo, percebo que Davi não está apenas orando, ele está se lembrando na prática de por que não precisa ter medo. Por 3 vezes, ele repete a mesma frase: eu louvo a Deus pela sua palavra. E por 2 vezes ele diz: eu confio em Deus, por que hei de temer? Isso não é repetição por acaso. É uma pessoa falando com o próprio coração, lembrando a si mesma da verdade em meio ao caos. Davi enfrenta o medo em camadas. Primeiro louvando a Deus antecipadamente pelo cumprimento das promessas. Depois, reafirmando essa confiança diante de qualquer ameaça. E qual promessa seria essa? A palavra de Deus diz: não te deixarei, nem te desampararei. Ele também prometeu que lutaria por nós, e que bastaria a nós ficarmos em silêncio diante dele. Então, quando Davi diz: confio em Deus, por que hei de temer? Ele não está apenas dizendo isso a Deus. Ele está falando com sua própria alma, com suas próprias emoções, ensinando o seu coração a se acalmar com a verdade que já conhece. Vamos parar agora, só por um instante,
e fazer essa mesma declaração diante de Deus. Senhor, eu escolho confiar em Ti agora. Tu prometeste nunca me abandonar e eu creio nessa promessa. Acalma o meu coração, acalma os meus pensamentos e lembra-me, a cada momento de medo, que Tu estás comigo. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração já tocou o seu coração, escreva "Eu confio em Deus" aqui embaixo, como uma declaração de fé para este momento da sua vida. Quero te dizer uma verdade que talvez ninguém tenha te contado com tanta clareza. Deus prometeu te defender sempre. E se você confia nele, não precisa temer diante do que estiver enfrentando agora. Você pode ficar firme, apoiado nas promessas de Deus, porque a vida vai trazer momentos de águas profundas. Tempestades vão surgir. O vento vai soprar forte e bagunçar planos que pareciam certos. A chuva vai cair, às vezes sem aviso. Mas se você estiver firmado na palavra de Deus, nas promessas dele, você estará em terreno seguro, mesmo quando tudo ao redor estiver balançando. A palavra e as promessas de Deus precisam ser o seu alicerce. Assim, seja o que for que vier contra você, esse fundamento vai te abrigar. O caos pode estar ao seu redor, mas as promessas de Deus serão o seu refúgio. As águas podem subir, a vida pode ser sacudida, isso é realidade para todos nós, mas existe um lugar para correr, existe onde se firmar e existe um alicerce seguro, a palavra de Deus. Não há limites para o poder de Deus e para as promessas que Ele fez aos seus filhos. Em Deuteronômio, Ele nos ensina a guardar essas palavras no coração, e você não pode conhecer as promessas de Deus se não lê a sua palavra. É lendo que você descobre, por exemplo, que em Mateus 11, Jesus disse: "Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Se você está cansado, essa promessa é sua agora. Se você precisa dessa palavra hoje, escreva "Eu creio" aqui embaixo. E deixe que essa confissão fortaleça sua fé neste exato momento. Existe um versículo que eu carrego sempre em mente, em Isaías 40. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Essa é uma promessa para você, amigo, amiga, agora mesmo. Em João 14, Jesus disse: "Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize." Isso também é uma promessa. Não existe como conhecer a palavra de Deus, conhecer as promessas dele e continuar vazio de força e de confiança. Se você precisa de proteção, existe promessa para isso na Bíblia. Se você precisa de paz, existe promessa para isso. Se você está lutando contra a ansiedade, se você se sente sozinho, saiba que existem promessas específicas para exatamente isso. Talvez você esteja vivendo esse momento agora mesmo. Talvez esteja enfrentando um desafio, uma situação difícil demais para carregar sozinho. Eu te convido a declarar a palavra de Deus e a se firmar nas promessas do Senhor. Sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Vamos orar juntos por um instante. Senhor, eu te peço paz para o meu coração agora. Peço sabedoria para os passos que ainda vou dar hoje. Peço direção para as decisões difíceis, proteção para os momentos de fraqueza e serenidade para enfrentar o que ainda não entendo. Renova minhas forças, Senhor, como prometeste. Em nome de Jesus, amém. Se esta oração fortaleceu você agora, escreva "Paz de Deus" aqui embaixo e deixe essa palavra alcançar quem também precisa dela hoje. Preciso te alertar sobre algo importante. Existe um inimigo que vai fazer de tudo para te distrair, para te afastar das promessas de Deus. Ele vai tentar te atacar com dúvidas,
Vai tentar te atacar com sentimentos de condenação, de culpa e de vergonha. Mas sempre que você ouvir esse sussurro tentando te dizer que você nunca será perdoado pelo que fez, que você nunca vai conseguir superar o seu passado, que você é indigno de amor ou de pertencimento, eu preciso que você se lembre desta promessa, em Romanos 8. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então escute com atenção. Nunca duvide da sua identidade. Nunca fique inseguro sobre o seu lugar diante de Deus. A Bíblia diz que nada, absolutamente nada, é capaz de te separar do amor do Senhor. Por isso, quando os problemas surgirem, quando as batalhas estiverem diante de você, quando você sentir que está em guerra espiritual, a palavra de Deus precisa ser a sua fonte constante de segurança. Ela precisa acender o fogo da sua fé. Ela precisa reacender a sua esperança, para que, não importa o tamanho do desafio, não importa o tamanho do inimigo, você saiba que carrega uma garantia divina, a palavra de Deus, e você não está lutando sozinho. Existe um exército de anjos que vem em seu auxílio sempre que você clama pelo nome de Jesus. Se você acredita que nada pode te separar do amor de Deus, escreva: "Nada me separa do seu amor", aqui embaixo, como uma declaração de fé para hoje. Pai, só Tu és digno da minha adoração todos os dias. Senhor Jesus, Tu és sempre fiel. Tu és o meu esconderijo neste momento. Eu peço a Tua proteção e cobertura sobre a minha vida e sobre a vida da minha família. Ajuda-me a guardar o meu coração, a preenchê-lo com a Tua palavra. Ajuda-me a estar atento contra todo esquema do inimigo e contra toda mentira sutil. Ajuda-me a estar no mundo, sem pertencer a ele. Capacita-me para ser uma influência forte e piedosa neste mundo, em vez de ser influenciado por ele. Ajuda-me a ser sal da terra. Ajuda-me a ser luz nas trevas, guiando meus amigos, minha família, meus vizinhos e até estranhos até a cruz gloriosa. Senhor Jesus, Tu és digno de receber todo o meu louvor e adoração. Se as dificuldades nos pesam, a Tua misericórdia e a Tua graça nos levantam. Ainda que as dificuldades da vida nos empurrem até o limite, pela Tua graça, Senhor, nós vamos superar. Pai, as situações que enfrentamos às vezes são trágicas e dolorosas, mas nós olhamos para Ti. Pela Tua misericórdia e pela Tua graça, somos mais que vencedores. Que a Tua vontade divina se cumpra na minha vida. Se a provação que enfrento é para me moldar de um jeito que Te agrade mais, que se faça a Tua vontade. Se a provação que enfrento é para fortalecer minha fé e meu caráter, que se faça a Tua vontade. Se é para me tornar mais paciente, mais dedicado à oração, mais grato, que se faça a Tua vontade, Senhor. Se essa oração representa o desejo do seu coração hoje, escreva: "Se faça a Tua vontade" aqui embaixo, entregando a Deus tudo o que você está vivendo agora. Pai, seja qual for o Teu propósito ao permitir que eu enfrente dificuldades, realiza em mim aquilo que Te propuseste a fazer. Transforma-me, renova-me, ensina-me. Seja qual for o objetivo, eu me entrego a Ti, Senhor Jesus. Em Salmo 102 está escrito: "Ouve a minha oração, ó Senhor, e chegue a Ti o meu clamor. Não escondas de mim o Teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os Teus ouvidos. No dia em que Te invocar, ouve-me depressa." Senhor, ouve o nosso clamor. Quando enfrentamos dificuldade, quando estamos presos em problemas, livra-nos e sê o nosso socorro, Pai.
A tua palavra em Tiago 1 diz: tende-o por motivo de grande gozo, meus irmãos, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Pai, se eu preciso passar por tempos difíceis, se preciso suportar momentos duros, que tudo seja para a tua glória. Eu peço que uses qualquer desafio para construir o meu caráter. Usa essas aflições para fortalecer a minha fé. Senhor, ajuda-me a entender que, às vezes, Tu permites aflições na minha vida para que eu cresça espiritualmente, para que eu aprenda a orar com mais intensidade. Senhor, eu entendo que Tu te importas mais com o meu caráter do que com o meu conforto. Tu te importas mais com o meu crescimento como crente do que com a quantidade de bênçãos que recebo. Tu, Senhor, te importas mais com o estado do meu coração do que com o meu nível de conforto. Em 1 Pedro 1 está escrito que, embora agora, por um pouco de tempo, sejamos afligidos por várias provações, a prova da nossa fé, muito mais preciosa que o ouro, resultará em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Se você entrega hoje o seu caráter e a sua fé nas mãos de Deus, escreva Te entrego o meu coração aqui embaixo, como um ato de confiança nesta oração. Senhor, ao enfrentar várias provações, que o resultado seja uma fé mais forte, uma confiança maior em Ti. Oro para que toda aflição me leve à maturidade espiritual. Oro para que toda dificuldade deixe em mim um desejo verdadeiro de me conectar contigo, Senhor Jesus. Porque eu sei que não posso atravessar esta vida com as minhas próprias forças. A Tua palavra me diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas. E por isso eu olho para Ti como o meu socorro. Pai, quando permites que eu passe por tempos difíceis, quando permites que eu enfrente certos obstáculos, eu me apego à Tua palavra, que diz em Salmos 34, os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. A face do Senhor está contra os que praticam o mal. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Então, clame ao Senhor, porque você pode estar doente, mas você tem um Deus que cura. Você pode estar sofrendo, mas você tem um Deus que consola. Quando você precisar de um Salvador, chame por Ele. Ele é o nosso guardião amoroso. Ele é eterno e ilimitado em força. Ele é um ajudador capaz. E quanto a mim, eu sempre invocarei o nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus. E aqui está o mais importante. Devemos buscá-lo e clamar a Ele não só nos tempos difíceis, mas também quando a vida vai bem, quando tudo está em paz. Precisamos aprender a invocar o seu nome simplesmente para dizer obrigado. Se você quer agradecer a Deus agora, mesmo em meio às dificuldades, escreva "Obrigado, Senhor" aqui embaixo, como um ato de gratidão sincera. Amados, se você está ouvindo isso hoje, tenho certeza de que existe uma necessidade em alguma área da sua vida agora. Você precisa de paz? Você precisa de cura? Talvez seja uma necessidade financeira, talvez seja algo na sua família. Todos nós enfrentamos algo que precisamos que Deus intervenha. Mas escute o que está escrito em Jó 5. Deus faz coisas grandes e incompreensíveis, e maravilhas que não se podem contar. Ele provê chuva sobre a terra e envia água sobre os campos. Ele põe os humildes em lugares altos, e os que choram são levantados para a segurança. Muitos cristãos têm a expectativa de que, depois de salvos, a vida será só alegria o tempo todo. Mas isso não é realista. A palavra nos diz
que atravessaremos vales sombrios, mas que Deus estará conosco. E é justamente nesses momentos que devemos nos apegar com força à mão de Deus, porque é ali que enxergamos a sua bondade com mais clareza. Então, se você sente que a sua vida está sendo atacada agora, deixe que Jesus seja aquele que determina como e quando você vai atravessar essa situação. Deixe o Senhor no controle. Espere desafios, mas espere vencer pelo poder do sangue de Jesus. Espere enfrentar gigantes, mas espere também o poder do Espírito Santo te sustentando. Espere atravessar o vale da sombra da morte, mas espere que o bom pastor esteja cuidando de você em cada passo. Se esta palavra tocou o seu coração hoje, se inscreva no canal para receber mais mensagens como esta. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. E deixe nos comentários: eu creio nas promessas de Deus. Que a paz e a bênção do Senhor estejam sobre você e sobre toda a sua casa. Vá em fé.